Quando você vem pensando num centro regional, no caso da EB5AN, nós já somos registrados com a imigração, somos regulados pela imigração, ou seja, já estamos completamente autorizados em patrocinar fundos EB5. E todos os nossos projetos, cada um deles precisa uma aprovação individual em cada projeto. E os nossos projetos que temos hoje em nosso portfólio aqui conosco, têm a aprovação. Então, qual que é a parte que falta para mitigar esse risco de imigração? É comprovar uma origem de fundos lícita, que é realizado com um advogado de imigração experimentado nessa área. Então o governo dos Estados Unidos autorizou vocês a buscarem pessoas que querem morar lá e que têm, obviamente, todos os requisitos, em especial uma origem de fundos de mais ou menos $1 milhão. Lícito, né? Lícito. Porque assim, ó, trabalhei, conquistei, tá aqui meu dinheiro, tá aqui meu imposto de renda, e aí você comprova. Essa comprovação é 1 ano só? Essa comprovação vai para trás, tá? É uma vez só que você precisa fazer. Vai ter que mostrar o histórico. Exato. Aí você vai contar a sua história pro oficial de imigração, ele vai sentar lá, então tá. Conta para mim como é que você conseguiu os $800 mil. Não precisa ser todo o patrimônio, ok? Somente o dinheiro investido, ok? Pode ser na venda de um imóvel, pode ser da distribuição da empresa, pode ser da venda de um negócio. E essa é uma decisão também que se faz com o advogado de imigração, né? Como você define qual é o melhor fundo para o investidor. Meu papel é facilitar, porém assegurar que está bem documentada a origem do dinheiro. Eu costumo dizer que você precisa demonstrar um evento, um momento, algo profissional, distribuição de capital, salário, bônus ou venda de imóvel, algum evento que tenha gerado, comercial, profissional, que tenha gerado esse recurso. E aí você faz basicamente, na verdade, um trabalho contábil para mostrar o dinheiro tramitando da fonte até o investimento, que aí geralmente é uma conta escrow, uma conta garantia que o fundo cria e administra antes de ser distribuído para o projeto. Então, e aí ele só é distribuído para o projeto depois que o processo for protocolado, você tiver o recibo do governo para então dar esse passo. Então, essa parte é fundamental, mas eu gosto de fazer esse trabalho porque é uma coisa que não é subjetiva. Você faz esse documento, não tem como o oficial imigratório voltar e falar não entendi, alguma coisa assim. Você mostra o passo a passo através de contrato social, IR, extratos bancários, conta de investimento, e você segue sem deixar que tenha qualquer quebra nessa cadeia de movimentação. Então fica muito claro. E para o cliente também fica muito claro, que é importante para dar aquela segurança, porque é um investimento enorme, não só financeiro, mas de todo um planejamento de vida. Então, mas por isso também que o EB5 tem uma taxa de sucesso tão alta, diferente de alguns outros processos que talvez sejam um pouco mais subjetivo, mais aberto para interpretação, por isso, às vezes, um pouco menos previsível. Historicamente, os Estados Unidos têm uma capacidade de fazer bons filmes, né? Contar boas histórias. E isso não seria diferente na hora de você pedir uma moradia, uma autorização para o governo, né? Você tem que mostrar ali, contar uma história bem bonitinha e dentro do que eles entendem que é correto. Senão não vai avançar, né? Mas a história tem que estar documentada, né? Não é só uma narrativa. Criação. Não é uma narrativa. Você tem que documentar cada fato que você está apresentando. Mas aí entra o outro lado dos Estados Unidos, que tem boas leis, são aplicáveis. Então é um conjunto dos dois pontos, né? Nossa, eu tenho muitos investidores que chegam para mim e falam, Mila, eu tenho tudo. Tá tudo pronto. Eu falei, tá bom. Ok, o que você tem? Eu tenho todos... Tá tudo no IR. Tá tudo no IR. Eu falei, não é bem assim. Né? Não é só você ter o recibo, ter, né, tudo. Tá tudo no meu banco. O banco pode passar para vocês. Não, você tem que documentar. Como você chegou lá? Tem que criar um book de fato. Você tem que montar o seu caso. Não é só tá aqui o recibo. Não, é muito mais que isso. E é a parte mais demorada do processo. Geralmente demora aproximadamente entre 6 a 8 semanas, dependendo de quão complicado é essa origem de fundos. Uau. Então o investidor chega para mim, amanhã eu tô pronto. Eu falei, não. Quem é seu advogado de imigração? Já começou o processo de origem de fundos? Por exemplo, nós não aceitamos o fundo EB5 até que o advogado de imigração nos diga, tudo bem, a origem de fundos está bem, segue em frente. E é a parte primordial na primeira fase de uma petição EB5. Legal, interessante isso. Bom saber dessa complexidade, mas é uma complexidade que já é o primeiro passo para o brasileiro entender que morar num país como os Estados Unidos, existe uma burocracia, né? Existe um regramento a ser seguido,
é porque a gente tem muito essa questão de jeitinho brasileiro. Não existe jeitinho brasileiro nos Estados Unidos, né?